Bom, então, quando nós falamos sobre energia, nós temos compostos que vão ser geradores de energia. Os compostos que são geradores de energia são somente os carboidratos, os lipídios e as proteínas. As vitaminas até poderiam serem geradoras de energia, mas a quantidade ingerida de vitaminas é tão mínima, né, que não teria nem fundamento, né, fazer a contabilização de algumas vitaminas que teriam estruturas que pudessem ser rompidas que liberassem energia. Então, assim, basicamente é isso, né? Então, carboidratos, lipídios e proteínas. Daí que vem toda a energia que o animal precisa. Então, nós vamos ver um pouco desses carboidratos agora, depois os lipídios, depois as proteínas. Então, quem são esses carboidratos, né? Que nós vamos estudar. Então, se nós pegarmos a glicose, né, que deveria ter uma molécula de glicose, que não está aparecendo. Mas se nós pegarmos a molécula de glicose, como eu mostrei antes para vocês, ela tem, na verdade, a junção desse pedaço aqui com este pedaço. Então, aqui tem 3 carbonos e aqui tem 3. Então, quando a gente desmembra esse componente, né, que é uma aldose, um aldeído, né, e mais uma cetona, a gente quebra, né? A gente, na verdade, se eu juntar essas duas, eu tenho uma glicose, mas quando eu quebro, eu tenho esses dois componentes. Então, a glicose é formada por gliceraldeído e por dihidroxicetona. Então, esses dois componentes aqui, eles são metabolizados depois pelo sistema orgânico, né? E eles são capazes de gerarem energia. Então, só essa quebra para formar esse componente e este outro aqui já é suficiente para gerar cerca de 2 ATPs. Então, quando a glicose é quebrada nesse formato. Qual a função dos carboidratos? Basicamente, fornecimento energético. Carboidrato, fornecimento de energia. É isso que vocês têm que memorizar. Não tem nada de essencialidade. Então, não tem essencialidade provada para nenhum dos carboidratos. As aves podem crescer sem carboidrato, por exemplo. Se uma dieta que com lipídios ou com triglicerídeos, né, com lipídios ou com proteínas é aportada para o animal. Então, ele não precisa realmente, não tem nenhum nutriente dentro dos carboidratos que seja essencial, diferente das outras classes, né? A fonte, o carboidrato, ele é utilizado pela célula como uma das formas prioritárias de energia. A célula usa vários tipos de energia. Ela pode usar glicose, ela pode usar corpos cetônicos, ela pode usar um, um, corpos cetônicos, pode usar os aminoácidos, né, também, como forma de conseguir energia. Os lipídios, né, quando ele beta-oxida os lipídios, mas a glicose é o metabólito intermediário e tem algumas células que não usam outro nutriente que não a glicose. Então, o sistema nervoso central usa corpos cetônicos e usa glicose, mas as hemácias do sangue, elas não usam outra fonte energética senão a glicose. As hemácias não têm nem mitocôndria, então elas não conseguem fazer glicólise aeróbica, elas só fazem glicólise anaeróbica, elas quebram a glicose em dois, que foi aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, ao quebrar em dois, ela consegue obter cerca de 2 ATPs ali. Outro carboidrato que é importante são as pentoses. Então, tem a via das pentoses, que produzem, então, as pentoses que fazem parte dos ácidos nucleicos. Então, a desoxirribose e a ribose. Então, esses dois componentes, né, eles são importantes durante a replicação celular, a ribose e a desoxirribose, que são glicídios que têm 5 carbonos, enquanto a glicose tem 6 carbonos, né? Nas plantas, então, eles servem como reserva de energia nas raízes, nos tubérculos, é onde a gente encontra. Então, as duas formas mais comuns de amido é o que a gente encontra nos grãos de cereais, no milho, no arroz, na aveia, e aqueles que a gente encontra nos tubérculos, na mandioca, na batata, por exemplo, né? Que também é amido. Com algumas particularidades assim na estrutura, mas todos eles são amido.
E tem uma parte dos carboidratos que é muito menos solúvel. Então, a glicose é muito solúvel, as pentoses são solúveis em água, mas uma parte muito menos solúvel, a solubilidade, ela tem relação direta com a digestão, né? As coisas que são solúveis são mais fáceis de serem digeridas. Por quê? Porque elas se solubilizam em água. E o processo de degradação de uma substância é um processo hidrolítico, né? Hidrolise. É água e quebra. É a quebra através da água. Na verdade, tu tem uma enzima que quebra e a água mantém as ligações desligadas, né? Então, mantém afastado por causa da solvatação. Então, uma molécula que é assim, né? Ela é quebrada, ela forma moléculas menores e a água fica entre as moléculas, afastando elas, né? Não deixando elas serem ligadas. E a celulose e a hemicelulose são menos solúveis, tá? Então, são moléculas menos solúveis. Então, dentro dos monossacarídeos, que seriam as unidades menores dos carboidratos, nós temos as pentoses e as hexoses, como eu já tinha falado. Então, as principais pentoses que a gente conhece tem a ribose, a desoxirribose, e temos aquelas presentes nas plantas, né? A arabinose e xilose. Muito comum de ver complexos entre arabinose e xilose, que são os arabinoxilanos, né, presentes em vários vegetais, que são uma espécie de fibra, né, que se apresenta em vegetais. E as hexoses, né, bem conhecidas, então a glicose, a frutose, a galactose, desculpa, a manose, todos esses componentes aí que são obtidos através dos alimentos que nós consumimos. Mas existem muitos tipos, né? Então, dependendo da variação entre esse hidrogênio e o OH, vão formando substâncias bem diferentes, né? Aqui, por exemplo, uma derribose, uma pequena alteração aqui, que foi só a inversão desse OH com H neste carbono, já tem aqui uma arabinose, depois a xilose também tem uma inversão aqui, e a lixose também, uma inversão nesses dois aqui. Então, vejam que muda bastante, né? Somente com uma pequena alteração. E os com 6 carbonos a mesma coisa, né? Então, tem vários, né? Não é só glicose, frutose e galactose, né? Tem a psicose, frutose, sorbose, tagatose, uma série de açúcares, né? Simples que podem ser utilizados e têm propriedades distintas, né? Que muitos deles a gente nem conhece muito bem. Bom, esses monômeros, então, de glicídios, eles vão se juntando para formar substâncias mais complexas, como, por exemplo, a sacarose, né? Então, presente na cana, que é glicose mais frutose. Então, aí eu tenho glicose mais frutose. Por isso que lá no intestino da gente, a gente tem uma sacarase, né? Uma enzima chamada sacarase, que ela vai lá e degrada isso aqui para poder absorver glicose e absorver a frutose. A maltose é que está presente nos grãos, né, no malte, né, na cevada, então nos grãos, basicamente. Então, são moléculas que têm ligação de glicose com glicose. São polímeros de dextrinas, né? Então, dextrinas são pequenos conjuntos de glicose ligados que vão formando, então, essa reserva de açúcares desses grãos. Então, muito utilizado para fazer cerveja, por exemplo, né? Maltose, malte. E a lactose, que está presente no leite, né? No leite de todas as espécies, é uma junção de glicose com galactose. Então, a própria glândula mamária das mães, né? De todas as espécies, ela pega a glicose que vem do plasma sanguíneo da mãe, converte na glândula mamária a galactose. Então, ela muda a configuração da glicose, forma uma galactose e junta essa glicose com uma galactose para formar a lactose, que é colocada diretamente lá dentro da luz da glândula produtora de leite. E então ele fica para dentro da luz do ácido, né? E para ser eliminado como forma de leite. Isso é um carboidrato,
um disacarídeo liberado através do leite. Então, os neonatos têm a lactase, né, que vai degradar a glicose e liberar a glicose e galactose para absorção do neonato. E às vezes a gente perde, né, os adultos, né, acabam perdendo a capacidade de expressar a lactase e ficam intolerantes ao leite, né, ou à lactose. Isso é bem comum, né? Tem espécies que são menos tolerantes à lactose, por exemplo, cachorro e gato são espécies bem pouco tolerantes à lactose. Mas bovinos, por exemplo, são bem tolerantes, porque o leite da vaca tem grande concentração de lactose, né? Então, cerca de 4,2% de lactose, enquanto o leite da cadela e da gata tem cerca de 1, 2%. Essa é a razão pelo qual, quando a gente dá leite de vaca para cachorrinho pequeno e para gato pequeno, às vezes dá diarreia, né? Porque eles não conseguem lidar com tanta lactose. Então não tem enzima suficiente. E ainda existem, então, nós tínhamos os carboidratos simples, depois os disacarídeos, e daí a gente tem os chamados polissacarídeos. Então, esses polissacarídeos, eles podem ser polissacarídeos de pentoses, que daí são as chamadas de pentosanas. Então, que pode ser uma arabinoxilose, como eu falei para vocês antes, né? Então, a combinação de xilose com arabinose. E nós podemos ter as hexosanas, com 6 carbonos, como nós conhecemos, né, o amido, né, o amido é só glicose, encadenado, né, com ligações alfa 4 e alfa 6. As dextrinas, que são ligações somente de glicose. A celulose, né, a celulose vegetal, né, do qual é feito tudo que for de madeira, né, então isso aqui, por exemplo, né, que isso aqui é bambu, é feito de bambu, é basicamente celulose, tá? Então, celulose, que é também formado de glicose, né? O amido, a dextrina e a celulose são formados das mesmas coisas, né? Então, é a mesma glicose que está ali, no entanto, a diferença que existe é o tipo de ligação que existe entre cada uma das glicoses. Aqui tem uma ligação beta-1,4, e essa ligação dá um tipo de consistência completamente diferente para essa molécula, né? Então, que faz uma celulose ser celulose, e o amido, né? O amido de milho, por exemplo, que é a maisena, né? Vocês têm em casa, vocês vão ver que não tem nada a ver com celulose. E o glicogênio hepático também é só glicose, e tem a chamada inulina, que é uma fibra de fermentação que fermenta no cólon dos animais, e ela é feita somente de frutose. Então, ela está presente em algumas raízes de algumas plantas, né? Tem algumas plantas que têm grande concentração de inulina. Uma delas é a raiz da salsa. Ela tem uma salsa que tem uma raiz branca, parece uma cenoura branca, e ela tem grande quantidade de inulina. Então, aqui nós temos os que nós chamamos de polissacarídeos, né? Então, os polissacarídeos. E nós temos ainda os polissacarídeos mistos, que são o quê? São misturas, então, dessas pentosanas com as hexosanas. Então, isso se chama polissacarídeo misto. Então, a hemicelulose é uma dessas misturas. Então, são pentoses com hexoses. E as pectinas, né? Pectina, vocês vão ver aquela parte branca da bergamota, da laranja, né? Aquela casca branca que tem, depois que a gente descasca a fruta, ela é muito rica em pectina. Então ela é feita por pentoses, hexoses, assim como a hemicelulose, mas tem mais sais diluídos. E essas pectinas, elas são mais digestíveis, bem mais digestíveis que a hemicelulose. Bastante pectina a gente vai encontrar na polpa na casca do maracujá. Aquela parte branca do maracujá é muito utilizada, né, para extrair pectina. Onde que se usa pectina? Talvez vocês já conheçam esse uso da pectina, né? Quando a gente faz geleia, quando a gente quer engrossar uma geleia, a gente precisa de um pouco de substâncias que engrossem, assim. Pode usar amido, mas o amido tem uma consistência que não é muito legal, ele fica meio grudento. Então se usa a pectina. Então pode se extrair, por exemplo, vai fazer uma geleia de amora. A amora não tem consistência, ela fica meio líquida, assim, né?
Então, se tu pegar, por exemplo, a casca de um maracujá, tirar só a parte branca, ferver ela, ela dilui a pectina e tu pode botar isso misturado na geleia, não tem gosto nenhum e ele dá aquela consistência de geleia. É bem interessante a pectina. E a pectina é muito interessante para ruminantes porque ela fermenta muito no rumen, né? Então, o bagaço de laranja, por exemplo, que é um resíduo da indústria de suco, é muito útil para a alimentação de ruminantes, porque ela é uma fibra fermentável importante. Bom, mas aí indo um pouco mais a fundo sobre aqueles polissacarídeos que nós estávamos falando, nós temos o amido como um dos polissacarídeos mais importantes, que é formado somente por glicose. O amido ele possui duas cadeias, tá? Então, uma das cadeias é a amilose e a outra cadeia é a amilopectina. A amilose ela é feita só de ligações alfa 4 e a amilopectina de ligações alfa 4 e alfa 6. É um pouco diferente, uma cadeia mais aberta da amilopectina. E essa cadeia mais aberta da amilopectina faz com que essa porção do amido seja mais solúvel e mais digestível. Então, tem grãos de cereais que têm mais amilopectina do que amilose. Esses grãos, tradicionalmente, são mais digestíveis, têm maior digestibilidade. Então, aqui, por exemplo, a ligação, então aqui está o carbono 1, 2, 3, 4. Então, alfa 1, 4. Né? Então, essa é o tipo de ligação alfa 4 que faz uma cadeia linear. Aqui está o formato espacial dessa ligação. E aqui está a amilopectina. Então, aquilo lá era amilose, né? Então, aqui nós tínhamos a amilose. E a amilopectina, ela além de ter essas ligações alfa 4, ela ainda é ramificada e produz ligações alfa 6. Então, do carbono 1 com o carbono 6. Mas são ligações que deixam a molécula um pouco mais aberta, né? E isso permite, então, um pouco melhor de infiltração de água e um pouco melhor, mais de solubilidade e maior digestibilidade. Então, aqui está a estrutura espacial, né? Então, quando a gente tem a amilopectina, ela forma esses, como se fossem essas lateralizações aqui. E a amilose, ela é uma molécula mais enrolada. A celulose já é diferente, né? Porque a celulose forma uma ligação beta 1,4. Então, ela faz uma ligação invertida entre o carbono 1 e o 4. Isso faz com que essa celulose ela tenha um formato espacial distinto. Então, ela fica com um formato diferente, né, espacialmente, e isso gera grande resistência, inclusive, né? Vira uma fibra de alta resistência. Então, aquele sisal, aquelas cordas de sisal que a gente usa, né, são celulose. Então, celulose, na verdade, é o carboidrato, é o composto orgânico mais abundante na natureza. Então, 50% de todo carbono orgânico está na forma de celulose. Então, as árvores, né, todos os vegetais abrigam essa quantidade de celulose. É um polímero não ramificado de glicoses unidos por ligação beta-1,4. A configuração beta-1,4 permite que a celulose forme cadeias retas bem longas. Cada radical da celulose relaciona-se com o próximo numa rotação de 180 graus. Isso permite, então, a criação de uma fibra com o centro oco, né? Então, é como se fosse uma hélice com o centro oco, porque ela vai se torcendo, assim, né, espacialmente. E isso dá muita resistência, por isso que vira essa fibra tão resistente. Mas os ruminantes, na verdade, não ruminante, mas a microbiota ruminal consegue fazer a digestão. Então, a microbiota ruminal é capaz de fazer a digestão desse componente. Os cupins têm um protozoário no intestino deles que ajudam na digestão também. E a quitina, que é o exoesqueleto de insetos, ele é muito parecido com a celulose. Então, é uma estrutura meio parecida, assim. Inclusive, essa quitina dos próprios insetos funciona como uma fibra também alimentar para as espécies que comem insetos. Ainda existem os chamados PNAs, que são os polissacarídeos não amiláceos, né? Então, são as fibras, a gente chama de fibras solúveis. Essas fibras solúveis, elas são formadas, então, por beta-glucanas,
arabinoxilanas e por gomas. Então, eles não são amido, eles são tipos diferentes de fibra. E onde eles estão presentes? Na soja, então tem a rafinose e a estaquiose, que são PNAs. Nos vegetais de inverno também estão presentes, na aveia, no trigo. Então, eles estão presentes nesses ingredientes também. Então, são os chamados PNAs, polissacarídeos não amiláceos. Qual a importância deles? A importância desses polissacarídeos não amiláceos é que eles são fibras solúveis. E essas fibras solúveis, elas têm uma tendência em formar um gel no intestino da ave, por exemplo. Então, quando a gente coloca soja ou farelo de soja na dieta do animal, quando essa soja chega no intestino da ave para ser digerida, forma esse gel. Isso impede a ação das enzimas do próprio animal sobre o substrato, porque tem esse gel que atrapalha a chegada. Então, esses carboidratos, que são esses PNAs que são solúveis, eles tendem a atrapalhar o processo de digestão. Eles estão presentes também em cereais de inverno. Então, o que se deseja é remover esses aí da alimentação, especialmente em dietas em que a gente quer que os animais ganhem peso e não que percam peso. Mas, quando a gente quer que o animal perca peso, por exemplo, dieta para paciente obeso, a gente faz justamente o contrário, a gente enche desses PNAs aí na dieta, tá? Quando a gente coloca essas fibras que são solúveis, né, então tem um prejuízo na digestão. Então, o farelo de soja, como eu falei para vocês, tem PNAs. E como que a gente faz, então? Como é que a gente lida com isso, se é o farelo de soja que é mais utilizado na criação de frangos? Bom, as quantidades que tem são bem aceitas, né? Mas quando a gente quer dietas um pouco mais puras, sem quantidades de rafinose e estaquiose, é possível utilizando a proteína isolada de soja. Então, da proteína da soja, do farelo de soja, que tem 45% de proteína, pode-se fazer um refino e se remove essa rafinose e essa estaquiose que estão ali, e aí a gente tem realmente um alimento um pouco mais purificado. E a fibra insolúvel, então, que é a celulose, a hemicelulose e a lignina, né? Então, esses são os componentes das fibras solúveis. Nesse nesse gráfico aqui, desculpa, nessa tabela, vocês veem aqui, então, dietas feitas para frangos de corte adicionadas de enzimas, que são enzimas que degradam PNAs. Então, se pega enzimas exógenas que degradam PNAs e se coloca na dieta, para melhorar essas dietas que têm PNAs. Então, aqui foi utilizado o milho como uma dieta controle, porque o milho não tem PNAs, né? Sem enzima, foi acompanhado o ganho de peso dos animais e a conversão alimentar. Lembrando que a conversão alimentar, quanto menor ela for, melhor ela é. Então, essa conversão alimentar aqui, ela é melhor que essa aqui, por exemplo. Né? Por quê? Porque conversão alimentar é quantos quilos que o animal consumiu para ganhar 1 quilo de peso. Então, no caso, esses animais aqui consumiram 1,960 gramas de uma dieta para ganhar 1 quilo de peso. Esses aqui tiveram que consumir 2,3 kg para ganhar 1 quilo de peso. Então, vejam que, só comparando o milho com a cevada, vejam que a cevada perde muito para o milho. Olha só, aqui é A e B. Então, a análise estatística mostra que esses valores são diferentes. Então, esse animal ganhou 383 gramas, esse aqui ganhou 319. Na verdade, não é o animal, é o tratamento. E a conversão alimentar piorou muito. Então, significa que a cevada realmente ela é muito pior do que o milho. Mas aí o que eles fizeram? Eles tentaram ver se a adição de enzimas, né, em níveis crescentes poderia melhorar a digestão e solucionar esse problema que a cevada tem. Então, quando eles adicionaram aqui a enzima a 1,1 grama por quilo, vejam que o peso voltou para o peso original. Então, aqui é 383, 356, mas aqui é a letra A e aqui é a letra A. Então, esses números são iguais, porque a análise estatística está mostrando que é igual.
Ou seja, botando 1,1 gramas por quilo já é suficiente para atender a necessidade, ou seja, para degradar os PNAs. E vejam que a conversão alimentar também voltou para o mesmo a conversão alimentar. E aí eles foram adicionando mais enzimas e viram que não muda, né? Então não muda o peso corporal, não muda a conversão alimentar, não adianta botar mais que não muda, né? Então aqui esse 2,02 ele é igual a 1,97, que é igual a 1,93. A análise estatística está dizendo isso. Então, nesse caso aqui, colocar 1,1 gramas por quilo de enzima sobre a cevada já é suficiente para que se melhore a qualidade desse ingrediente. Vejam só como a tecnologia é interessante, né, para a gente conseguir melhorar um alimento, né, e estabelecer uma maior produtividade. A outra classe nutricional que a gente precisa ver, então, é a classe dos lipídios. Então, os lipídios são as gorduras. Então, a maior parte dos lipídios está na forma de lipídios simples, tá? Então, são as gorduras, os óleos, né? Que a gente utiliza muito na alimentação animal. Existem os lipídios que são compostos, né? Que são aqueles lipídios que associam, então, uma parte do lipídio com o fósforo, por exemplo, que são os fosfolipídios, ou um glicídio, os glicolipídios e as lipoproteínas. Então, são associações que existem e que podem formar esses lipídios compostos, né? Mas a maior parte da nossa dieta, ela está centrada em triglicerídeos, tá? Que são os triglicerídeos, são os lipídios na forma de triglicerídeos. E eles são compostos, então, de ácidos graxos e glicerol. Tá? Então, ácidos graxos e o glicerol. O glicerol é um álcool de 3 carbonos. E os ácidos graxos estão esterificados nesse glicerol, ou seja, eles estão grudados. É como se fosse uma coisa assim, né? Aqui está uma molécula com 3 carbonos, 1, 2, 3. E aqui estão os ácidos graxos que estão esterificados no glicerol. Tá? Além disso, dentro da classe dos lipídios, a gente tem ainda os esteróis, né, que faz parte deles o colesterol, a vitamina D e os hormônios sexuais, os andrógenos e os estrógenos também fazem parte. Aqui tem um exemplo de fosfolipídio, então é da fusão de um lipídio com o fosfato. Então aqui, ó, fosfato, e aqui tem até uma colina, né? Então, essa aqui é uma colina, esse aqui é um fosfato, daí aqui eu tenho glicerol, e aqui tem um ácido graxo e outro ácido graxo. Então, isso aqui é a característica de um fosfolipídio. Pode ser um fosfolipídio de membrana mesmo. Então, as membranas plasmáticas das células são formadas por fosfolipídios. E então, esses componentes lipídios, eles podem estar na forma de monoglicerídeos, quando só tem um ácido graxo esterificado no glicerol, diglicerídeo, quando tem dois, e triglicerídeo. Então, o triglicerídeo é a forma mais comum de gordura. Então, o que nós comemos realmente é triglicerídeo. Comemos muito pouco de fosfolipídio, tá? Então, e também nessas formas aqui de monoglicerídeo e de glicerídeo a gente come muito pouco. Se bem que agora a gente consome bastante esses diglicerídeos aqui, se vocês olharem nas embalagens de produto que vocês consomem, de produtos industrializados, vocês vão ver que é cheio de diglicerídeo. Ele dá uma textura meio cremosa, assim, então ele é muito utilizado em vários tipos de alimentos. Mas o triglicerídeo é o que vem no óleo de soja, no óleo de canola, todos os óleos vegetais, eles estão na forma de triglicerídeos. E essa é a nossa principal fonte. Bom, então eu tenho sempre, né, esse triglicerídeo, aqui está o glicerol, e eu tenho ácidos graxos esterificados. E quem são esses ácidos graxos? São essas moléculas aqui, ó. Então, eu tenho o ácido graxo, ácido fórmico, que tem um carbono só, o ácido acético, propiônico, butírico, vocês sabem que são os voláteis, que não fazem parte de triglicerídeo. Depois tem o valeriânico, que também não faz parte de triglicerídeos, ele vem de micro-organismo. Depois tem os de cadeia média, que é o caproico, caprílico e cáprico. E o láurico, que não são muito fáceis de encontrar. Então, só alguns óleos a gente consegue encontrar esses ácidos graxos de cadeia média.
que é o óleo de coco, basicamente, que a gente encontra. E aí vem realmente os ácidos graxos que a gente mais abundantes, né? O mirístico, o palmítico, o esteárico, que tem bastante no sebo, né? Na gordura bovina, o oleico, o linoleico, o linolênico, o ácido araquidônico, daí são os maiores e mais insaturados, né? Que tem a insaturação. Os esteróis, que eu já falei para vocês, os sais biliares também são compostos por lipídios, a vitamina D. E os ácidos graxos, como eu mostrei ali para vocês, variam de 1 até 24 carbonos, né? Então, ácido acético é volátil, produzido na fermentação, o ácido propiônico também e o ácido butírico, né? E depois tem os ácidos graxos de cadeia um pouco mais longa, né? De 14 carbonos, já começam a aparecer aqui, por exemplo, na gordura do leite, né? Mirístico. Esses ácidos podem ser saturados ou eles podem ser insaturados. Então, sempre quando tem uma liga dupla, ele é considerado insaturado. Quando ele tem liga simples, ele é saturado. Tem os monoinsaturados, então o ácido oleico, que é o que tem no azeite de oliva, né? O azeite, né? Ou no óleo de oliva. Ele é bem comum, ele tem 18 carbonos e tem uma insaturação aqui. E os poliinsaturados são os mais exigidos, então, para os animais que são os mamíferos, né, e aves, porque eles não produzem. Então, nós não temos condições de produzir, por exemplo, ácido linoleico. Ele tem que vir via dieta, porque ele é produzido por vegetais. Tá? Então, são os vegetais que produzem o ácido linoleico. E o ácido linolênico também. São dois ácidos graxos. Os ácidos graxos que são ímpares, eles são produzidos por micro-organismos, tá? Então eles podem aparecer em circulação porque eles são produzidos por micro-organismos. Existem ácidos graxos que são chamados de trans, né? Então, quando o ácido graxo ele é cis, ele forma assim. Então, se eu tenho isso aqui é um ácido graxo saturado, ele é reto, né? Quando eu tenho um ácido graxo que é insaturado, ele faz assim, ó, ele quebra. Então, onde tem a liga dupla, por exemplo, se ele for um monossaturado, ele vai ficar assim, né? Então, ele fica quebrado, né? Ele é como se fosse assim, né? Então, tem uma ligação, ele quebra ali no meio. Isso dá um formato espacial para ele, diferenciado, que realmente altera a função dele. Tá? Esse ácido graxo, que é assim, ele é um cis. Se ele for transesterificado, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, ó. Ele fica igualzinho uma gordura saturada. Então, as gorduras trans, elas são muito parecidas com gorduras saturadas. E a gente sabe que as gorduras saturadas para humanos têm um efeito muito negativo. Então, as gorduras trans, elas têm sido realmente banidas da alimentação, exceto algumas que são provenientes do leite, da carne vermelha e da gordura animal, que parecem que trazem alguns benefícios. Tá? Então, ela aparece naturalmente nesses componentes. Bom, mas da gordura que nós comemos, o que realmente é essencial? É o ácido linoleico, que tem 18 carbonos e 2 insaturações, que está presente no óleo de... Está presente na maior parte dos óleos, tá? Não é só no óleo de linhaça. O óleo de linhaça até tem, mas não é a grande quantidade. Onde ele está mais presente, o ácido linoleico, é no óleo de girassol, no óleo de soja, no óleo de arroz, no óleo de milho, ele está muito presente. E o ácido linolênico, ele não é muito fácil de encontrar, ele tem bastante na linhaça, na canola e na camelina, que é um outro óleo, outra semente parecida, da mesma família da linhaça e da canola. E o ácido araquidônico, ele é um ácido graxo bastante longo, né? Ele tem 20 carbonos e 4 insaturações, e ele é proveniente somente de gorduras de origem animal. Tá? Então ele não tem origem vegetal, é só de origem animal. E ele é essencial para gatos. Tá? Então, a maior parte das espécies consome o ácido linoleico, que é o 18,2,
E o organismo das espécies, como a nossa, por exemplo, nós vamos botando aqui 2 carbonos, daí formam 20, né? E depois a gente bota as insaturações que faltam para chegar no 24. Então, isso precisa de uma delta 6 de saturase, uma elongase e mais uma delta 5 de saturase para fazer isso. Mas os gatos não têm a delta 6 de saturase, daí eles não conseguem produzir ácido araquidônico sozinhos, eles têm que comer. Por que os gatos não produzem? Porque eles comem, assim, essa espécie evoluiu comendo carne, né, e fígado. Isso aqui é abundante em carne e em fígado. Então os animais perderam a habilidade de fazer a conversão. Então tem que colocar na dieta desses animais aí, senão eles ficam deficientes, tá? Bom, por que esses aqui são essenciais? Porque foi observado que eles, quando não presentes nas dietas, eles produziam deficiência. Tá? Então, produziam algum sintoma físico, né? Então, essa é a caracterização de um nutriente essencial. Tem que tirar ele da dieta, e quando tu tira ele da dieta, se o animal tem alguma deficiência, é sinal de que ele realmente precisa, né? Então, a retirada de ácido linoleico e linolênico causa pele rugosa com fendas, descamação, perda de pelo, perda de apetite e começa a desidratar a pele. Então a pele fica quebradiça e o animal desidrata e morre por desidratação. E o ácido araquidônico, né? O ácido araquidônico, ele causa uma deficiência reprodutiva. Então ele é utilizado para fazer prostaglandina 2-alfa, que é fundamental no processo de reprodução. Então, os ômega 3, né, eles estão aí nas dietas, né? Então, podem o óleo de linhaça, de couza, a própria linhaça. E tem mais dois ácidos graxos, que é o ácido eicosapentenoico, que é o 25N3, e o docosahexaenoico, que é o 20. Isso aqui é 22,6, tá errado aqui, tá? Ele é 22,6. Esse docosahexaenoico. Tá? Ele é 22 carbonos e 6 insaturações. Esses dois ácidos graxos, eles não são encontrados em peixes de águas quentes, eles são encontrados em peixes de águas frias. Então, é muito abundante no salmão, no bacalhau. Nós temos um peixe aqui que tem concentrações boas, significativas, que é a sardinha, né? A sardinha tem concentrações boas. E esses aqui também são bem importantes porque é uma parte da gordura ativa. Então, esses ômega 3, né, que fazem parte, então, o EPA e o DHA, eles são ômegas 3, eles foram, a importância deles foi denotada pelos esquimós. Então, se observou que os esquimós, eles tinham menos problema de colesterol e de doenças cardíacas, né, cardíacas e inflamatórias. E se atribuiu, então, ao efeito desses ácidos graxos aí. Com o tempo, se descobriu realmente que eles têm um efeito anti-inflamatório bastante importante. Né? Então, especialmente o EPA e o DHA tem efeito grande, já tem até leite enriquecido com esses componentes aí. Então, se pode enriquecer os alimentos com esses componentes. Bom, então eu já tinha falado para vocês, né, que os ácidos graxos eles podem ser insaturados quando eles não têm saturação, podem ser monoinsaturados e poliinsaturados. Poliinsaturados quando tem mais que duas ligações duplas, tá? Então esses são os ácidos graxos. Quanto mais insaturação ele tiver, quanto mais longo ele for, mais raros eles são de encontrar e eles são só encontrados em tecidos de origem animal. Então, ácido araquidônico, EPA e DHA são encontrados somente em tecidos de origem animal. E o ácido linoleico e linolênico são encontrados em tecidos de origem vegetal, em óleos de origem vegetal. Então, aqui nós temos, né, o ácido graxo, né? Então, aqui um ácido graxo que tem
o ácido oleico, né? Que tem 18 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 carbonos. E vejam, ele é um ômega 9. Então, por que eu sei que ele é um ômega 9? Porque esse carbono aqui, que é a metila, ele é chamado de ômega. Então, se eu contar daqui até lá, eu vou ver qual é a posição que está a liga dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui está a liga dupla, está no carbono 9. Por isso que ele se chama de ômega 9. Então, toda a família desses ômegas 9 aqui, todos eles têm uma insaturação no carbono ômega a partir no nono carbono a partir do carbono ômega. E esse aqui eu chamava de carbono delta, né? Então, o carbono delta, ele identifica onde estão todas as ligas. Então, quando a gente conta a partir de lá para cá. Então, aqui, por exemplo, o ácido linolênico, né? Ele é assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a primeira liga dele está no 9, 10, 11, 12. Então, a outra liga está no 12, 13, 14, 15. A outra liga está no 15. Então, ele é um delta 9, 12, 15. E ele é um ômega 3. Por quê? Porque a primeira liga dele está no carbono 3 a contar do carbono ômega. Então, por que isso aqui é importante a gente saber? Porque eu posso ter um ácido graxo com 18 carbonos, mas ele pode não ser o delta 9, 12, 15, ele pode ser outro. E aí o formato espacial da molécula é outro e a funcionalidade dela é outra. Então, por isso que é importante conhecer. Bom, essa é uma pergunta, né? A gordura da dieta pode influenciar a gordura corporal do animal? Ou seja, se eu como um tipo de gordura, eu posso ser influenciado por essa gordura consumida? Será que eu posso ter influência da gordura que eu como? Sim, né? Então, eu acho que o Guilherme está respondendo, mas é o que foi visto lá com os esquimós, né? Então, se começou a observar lá nos esquimós, na população de japoneses também, que havia alguma coisa interessante, uma relação muito positiva entre o consumo de peixe e os peixes são ricos nesses ácidos graxos poliinsaturados, né? E aí eles começaram a observar que essa população realmente não tinha infarto do miocárdio, ou a incidência era muito mais baixa. Mas a gordura da dieta, ela influencia diretamente a gordura corporal em não ruminantes. Tá? Então, assim, se eu comer óleo de soja, a minha gordura corporal, se eu tirar uma amostra da minha gordura corporal, ela vai ser muito parecida com o óleo de soja. E se eu passo a comer óleo de canola, por exemplo, em cerca de 15 até 30 dias, essa concentração de ácidos graxos ela muda nos meus tecidos. Então, é incrível como isso acontece, né? Nós trabalhamos com isso no laboratório, eu fiz meu doutorado com isso, eu fiz o acompanhamento, né, dos tecidos dos animais, como que eles mudavam conforme a adição de lipídios na dieta. Então, variando os tipos de lipídios, de ácidos graxos, como variava a concentração de lipídios nas membranas celulares do próprio animal. E realmente muda muito rapidamente. Em 15 dias a gente já tem uma inversão ali das concentrações das membranas. Quando a gente fala de gordura, a gente pode dizer assim que gordura é o que tu come, né? Então, em termos de gordura, porque realmente tu consegue adquirir aquilo que tu está consumindo. Então, se tu comer peixes de águas frias, tu vai ter maior concentração de EPA e DHA. Nos ruminantes não acontece isso, porque os ruminantes eles saturam essa gordura na entrada, no rumen. Então, assim, havia um rumen no meio do caminho, né? Então, sempre lembrem que o rumen, ele atrapalha todo o processo, ele ajuda, mas ele também atrapalha. Então, por exemplo, se eu quiser dar uma gordura poliinsaturada para o animal,
para ele depositar, por exemplo, na carcaça, ele não deposita. Por quê? Porque o rumen vai saturar, tá? Então o rumen satura tudo. Mas em monogástricos é muito comum, tá? Então em monogástricos isso acontece. Então aqui, por exemplo, tem um experimento que mostra aqui isso aqui é o tipo de gordura formada pelos suínos em função do tipo de alimentação. Então, olha só, o amendoim, né, que tem uma gordura que é mais saturada, teve uma firmeza média, né, quando foi adicionado 4,1% na dieta. Assim, o índice de iodo, tá, para vocês terem uma ideia, ponto de fusão é quanto mais insaturada ela for, mais baixo é o ponto de fusão. Então ela vai se tornar líquida na temperatura ambiente. E o índice de iodo, quanto mais alto ele for, mais insaturações tem naquela gordura. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui o índice de iodo da gordura de milho, é super alto, ó. Então ele é bem insaturada. E aí vocês vão ver que as gorduras que são insaturadas, elas são mais oleaginosas, são líquidas. Então olha aqui, ó, 97,2% de índice de iodo, oleosa. 76, dureza média. 75, média, gordura dura, do algodão, ó. 64, índice de iodo, é o mais baixo de todos. E aí, quando a gente vai medir, por exemplo, no suíno, na concentração da gordura do suíno, vejam aqui, ó, 43% de gordura saturada. Então, é a que mais tem gordura saturada. E essa aqui, que era mais oleosa, ela tem cerca de 23% de gordura saturada, ou seja, a menor concentração de gordura saturada é justamente naquela dieta que tinha o índice de iodo mais elevado. Então, confirma, né, que a concentração, o que tu bota na dieta do animal, ele acaba interferindo completamente na característica do suíno. E aqui a gente pode ver através dos cortes, né? Então, aqui tem os cortes de suíno. Então, aqui a gente já vê uma gordura que é muito mais saturada, né? Então, esse aqui, os animais alimentados com a gordura, aquela gordura ali que tinha características saturadas, que é a gordura de algodão, e os outros com óleo de soja, né? Aliás, com óleo de milho. Então, a gordura, inclusive, fica bem friável, assim, bem tenra, né? Quase na forma de óleo. Aqui, por exemplo, ó, uma gordura bem saturada, né? Bastante saturação, característica de gordura de algodão. Então, essa capacidade que os ruminantes têm, ela é impressionante, né? Porque, na verdade, quem tem capacidade é o rumen de saturar todas essas coisas que estão aí dentro, né? Então, o rumen, ele vai pegar, olha só, aqui nós temos a concentração de ácidos graxos no pasto. Então, olha só, ácido palmítico, que é o 16,0, que é saturada, né? Tem 8,9. O esteárico, que é o 18,0, tem 2,8. Praticamente não tem esses ácidos graxos, são poucos. E olha a maior concentração de ácido linolênico, que é aquele ácido graxo que está presente na linhaça também. Tem cerca de 60% de ácido linolênico no pasto. Então é muito concentrado. Mas aí quando a gente pega e mede no rumen do animal, o que está saindo do rumen do animal, a gente vê que, olha só o que acontece. 3,3 de ácido linolênico. E olha o que acontece aqui com ácido esteárico, 48,5. Basicamente o que acontece é que esse ácido linolênico, ele é saturado, ou seja, aquelas ligas duplas são perdidas e ele vai virando o 18,0. Então, em vez de ser 18,3, ele perde as ligas duplas, vira 18,0 e fica aquela gordura do ruminante mesmo, que é uma gordura dura, que é o sebo, né? Isso quem faz é a câmara ruminal. Então, é o rumen do animal que faz essa conversão aí. Certo? Vocês entenderam isso? Vão perguntando aí se tiverem dúvida. Bom,
Qual a função das gorduras? A função das gorduras é que gerar energia. Então, gordura tem essa função específica, né? Um componente de reserva. A gordura ela é formada por glicerol e por ácidos graxos. O glicerol tem 3 carbonos, ele pode ser gliconeogênico, né? Mas a quantidade de glicerol que tem na gordura é muito pequena, perto dos ácidos graxos, né? E o ácido graxo ele pode ser beta-oxidado dentro da mitocôndria, gerando energia. Então, essa é a função básica da gordura. Ela também forma os fosfolipídios de membrana, então, o fosfolipídio, eu falei para vocês, que seria muito parecido com a estrutura do triglicerídeo, mas um ácido graxo é perdido e um fosfato é incorporado ali para formar a membrana das células. Então, os fosfolipídios são muito importantes também. É um isolante térmico importante, que também protege regiões contra o choque, né? Por isso que a gente tem gordura em determinadas partes do corpo, justamente para proteger áreas do choque, né? Que são regiões vitais. Os ácidos graxos, então, essenciais, eles são o ácido linoleico, o linolênico, o ácido araquidônico, o EPA e o DHA, que estão faltando aqui, tá? Então, tá faltando aqui o EPA e o DHA. São 5 ácidos graxos que são essenciais dentro da gordura. O resto da gordura serve para quê? Para energia. Então, vejam que nós temos uma importância estrutural. Então, a gordura ela vem para suprir uma parte de nutrientes que é essencial para o animal, mas a maior parte dela é para gerar energia. Além disso, os lipídios carregam vitaminas lipossolúveis, que é a ADE. Tá? A vitamina ADE são as lipossolúveis. Outras funções dos lipídios, eles aumentam a energia da ração, é bom para aumentar, porque é muito denso, né, a energia, evita a formação de pó, então forma uma farofa, né, quando a gente bota gordura. Aumenta a palatabilidade, todo mundo sabe, né? Bota mais gordura, vai ficar mais gostoso, né? Então, para cachorro isso é muito importante, né? Para gato também. Tem uma tendência de aumentar o tamanho do ovo das galinhas de postura. E melhor absorção de outros nutrientes também, que são lipossolúveis. Então, também é capaz de melhorar esses componentes. E por último, nós temos a classe das proteínas. Então, as proteínas podem ser globulares ou fibrosas, né? Então as proteínas globulares são aquelas solúveis em água. E temos ainda as fibrosas, que são as resistentes, né? Como o colágeno, a elastina, né? São essas que são estruturais, né? As globulares são aquelas enzimas, os antígenos, hormônios, né? São proteínas mais fáceis de serem digeridas. Essas aqui são difíceis, né? As fibrosas são difíceis, né? Fazem parte de tecido conectivo, né? Então, tendões, artérias, a parte de dentro das articulações, né? Então, são partes bem mais difíceis de serem digeridas, como cabelo, unha, pena, por exemplo, casco, lã. A unidade formadora das proteínas é o aminoácido. Então, aminoácido é porque ele tem uma parte que é amino e uma parte que é grupamento ácido. E aí tem um radical aqui que vai orientar para a formação desse aminoácido. Então, os aminoácidos são formadores da proteína e eles têm característica interessante, né? Que eles são anfóteros. Então, eles conseguem ligar, por exemplo, gordura com água, eles têm essa capacidade. Agem também como tampões, sequestrando então o hidrogênio quando precisa e liberando ele para manter pH. Eles são oticamente ativos, isso significa que os aminoácidos que são utilizados na proteína são só na forma L, não podem ser utilizados na forma D. Então, esse tipo de aminoácido aqui não serve para nutrição, exceto para 3 deles, que é a treonina e a metionina, e tem mais um aminoácido que eu não lembro mais qual é, que ele pode ser oferecido na forma D. A DL-metionina é muito comum de ser suplementada na dieta de animais, é uma fonte de metionina. Por que pode colocar a forma D? Porque o organismo consegue converter a forma D para a forma L em 100%. E quais são os aminoácidos essenciais, então? Então, a lista de aminoácidos fica em torno de 21 aminoácidos,
que o animal utiliza, mas aqui nós temos a arginina, a histidina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina, que são os aminoácidos mais críticos, né, em termos de essencialidade. E aí, em vermelho aqui estão os maiores, né, os mais críticos. Então, a lisina, quando a gente faz uma fórmula para suínos, normalmente falta lisina. Então, precisa colocar lisina purificada na dieta. Quando a gente faz dieta para aves, né, porque as aves produzem penas, então tem uma deficiência de aminoácidos sulfurados. Primeiro falta metionina, depois pode faltar lisina. E em suínos, a gente vê também que o triptofano ele é um aminoácido marginal, então ele é difícil de conseguir também e ele às vezes fica lá deficiente. Então esses são os aminoácidos que são prioritários assim de serem controlados. Para gatos pode faltar fenilalanina, né? A deficiência de fenilalanina em gatos deixa a pelagem de gato preto, marrom, que é aquele pelo queimado. Né? Então, é um aminoácido importante, né, para quando a gente precisa de uma função, uma funcionalidade para ele. Nós temos aminoácidos que são não essenciais, que são produzidos através de transaminação, né? Então, os não essenciais podem ser produzidos pelo animal e ruminantes, eles produzem todos os aminoácidos dentro do rumen. Na verdade, o ruminante ele se nutre da proteína microbiana, né? Então, os micro-organismos do rumen fazem as suas proteínas e o animal digere as proteínas do próprio micro-organismo e aproveita. Então, aqui nós temos aminoácidos, né? A arginina, a lisina e a histidina, que são aminoácidos parecidos, né? Com cadeia parecida, e eles inclusive competem pelos sítios de absorção no intestino. Então tem competição lá no intestino por conta disso. Aqui está a metionina, mostrando então a presença de um componente sulfurado, né, dentro da metionina. E aí esses aminoácidos eles vão sendo juntados, né, na sua sequência primária, né, para formar as proteínas. Então, quando vem a informação do núcleo da célula, vai sendo formado então as ligações peptídicas, né, para formar uma determinada proteína. Então é assim, ó, uma proteína basicamente é isso aqui, ó. Aqui a gente está vendo a sequência, ó, lisina, glutamato, treonina, alanina, 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 lisina, e aí vai, tá? Então, quando a gente caracteriza uma proteína, o que que a gente faz? A gente pega e submete a uma análise laboratorial, a gente quebra toda essa sequência aqui e a gente analisa quanto por cento tem de lisina, quanto por cento tem de glutamina, quanto por cento tem de cada um dos aminoácidos para a gente saber se essa vai ser uma proteína boa ou ruim. Quanto mais aminoácido essencial ela tiver, melhor ela é, né? Por isso que os alimentos de origem animal normalmente são mais nutritivos, porque eles têm uma concentração muito parecida com a necessidade do próprio animal. É por isso que nutrir com produtos de origem animal é mais fácil do que nutrir com produtos de origem vegetal. Do ponto de vista nutritivo, o que interessa é a cadeia primária, né? Porque a gente está interessado nos aminoácidos daqui. A gente não está interessado na cadeia secundária. A cadeia secundária da proteína são os beta-dobramentos, né? Como que ela se dobra depois que os aminoácidos se juntam. Depois tem a estrutura terciária e a estrutura quaternária, que é como essas cadeias de proteínas elas se relacionam, mas isso não é importante, assim, de grande importância do ponto de vista nutritivo. Pode ser do ponto de vista de digestão. O que importa na nutrição mesmo é quanto de cada aminoácido essencial vai ter dentro da proteína. Aqui tem uma estrutura terciária e quaternária, né, que é a da hemoglobina. Então, ó, a estrutura da hemoglobina, então tem os átomos de ferro aqui no meio, e são proteínas que vão se correlacionando umas com as outras, né? A desnaturação da proteína é importante para o processo de digestão, então são modificações na estrutura, principalmente nessas estruturas quaternária, terciária e secundária, que permitem então a essa cadeia
proteica ela fica mais aberta para que para que exponham os sítios para que as enzimas possam chegar e fazer a digestão dessa proteína. Então, um exemplo de desnaturação proteica é quando a gente pega o ovo e coloca ele no calor, né? Então, a clara do ovo, que ela é basicamente albumina. Então, a estrutura da proteína original seria assim, quando a gente submete ela à temperatura ou algum componente desnaturante, pode ser um ácido, a proteína fica assim. Então, ela fica bem mais aberta e permite o processo de digestão. Tá? Então, é o que acontece com o ovo, por exemplo. Bom, existem outros compostos nitrogenados no alimento que não são proteicos, né? Então, são as aminas. Tá? Então, as aminas estão presentes em quantidades pequenas, né? E podem ser provenientes de ação de micro-organismos que produzem, então, aminas biogênicas, por exemplo, né? Que são características do ambiente de putrefação. Então, uma silagem mal conservada, por exemplo, né? Tem Clostridium que produz, então, esses componentes, essas aminas. A betaína, que vem da oxidação da colina, na beterraba. Então, tem um cheiro de podre, né? E, normalmente, essas aminas, elas têm muito cheiro de podre, né? Então, elas perdem o componente agrupamento ácido, elas são descarboxiladas para formar essas aminas e preservam o grupamento nitrogenado. Então, a arginina, quando ela é descarboxilada, ela forma putrescina. A histidina forma histamina, a lisina forma cadaverina e a tirosina forma tiramina. Então, assim, só por aqui vocês já veem que tem o odor de putrefação, né? Então, é isso que acontece no processo de degradação das carnes, né? Esses aminoácidos vão sendo transformados em aminas, né? E essas aminas dão essa característica muito ruim para o produto. Além disso, existem as amidas, né, a ureia, o ácido úrico e a lantoína, que são importantes no caso de ruminantes. Então, na dieta de ruminantes, como ele precisa de nitrogênio na dieta, eu posso dar ureia. Eu não preciso dar proteína, eu posso dar ureia para o animal consumir. E aí lá no rumen dele, a microbiota vai produzir as proteínas dos micro-organismos, depois o animal se nutre do micro-organismo. Tem os nitratos ainda, provenientes da adubação. Então, o nitrato pode estar presente. O nitrito é tóxico, né? Então o nitrito também pode estar presente. Ele vem do processo metabólico dos nitratos e pode intoxicar o animal realmente. E tem ainda os alcaloides presentes na própria planta, né? Então tem os alcaloides como a nicotina, né? Então que está presente no fumo, a atropina, cocaína também, a estricnina, morfina, solanina, todos eles então fazem parte desses grupos de componentes nitrogenados e que não são proteicos. Além disso, ainda, no núcleo da célula, nós temos as bases púricas e pirimídicas que têm nitrogênio. Então, mais essa fonte de nitrogênio ainda é possível ser localizada.